Ano de 1741. Costa oeste da Patagônia, sul do Chile. Ventos tempestuosos de mais de 100 km por hora empurram ondas gigantescas contra as rochas afiadas da ilha Wagger. A bordo da nau militar britânica HMS Wagger, o guarda-marinha de apenas 16 anos John Byron segura-se firme ao mastro principal enquanto a embarcação se despedaça contra os recifes. Ele fazia parte da esquadra do comodoro George Anson, enviada pela coroa britânica durante a Guerra da Orelha de Jenkins para atacar os assentamentos espanhóis no Oceano Pacífico. Mas o naufrágio na costa desolada da Patagônia transformou uma missão de guerra em um dos estudos de caso mais dramáticos sobre os limites da fisiologia humana sob privação alimentar extrema. O relógio biológico da sobrevivência humana, diante do isolamento e da fome, não é medido pelo frio da tempestade, mas pelo consumo acelerado das próprias reservas de combustível do corpo humano. O organismo é uma máquina bioquímica que exige um aporte diário contínuo de glicose para manter o cérebro consciente, os batimentos cardíacos regulares e os músculos ativos. Quando a ingestão de calorias cai a zero em um ambiente congelante e inóspito, o corpo inicia um processo de autofagia e canibalismo celular para se manter vivo. A causa da degradação física e psíquica de John Byron e dos marinheiros sobreviventes residia no colapso do metabolismo de carboidratos e na transição forçada para a proteólise severa. O pesadelo biológico de John Byron começou logo nas primeiras horas após o navio afundar. Cerca de 140 marinheiros conseguiram alcançar a praia rochosa e deserta da ilha, levando consigo pouquíssimos suprimentos de carne salgada e biscoitos mofados. A ilha era um deserto vegetal de líquens, lama e pedras, sem árvores frutíferas ou grandes animais. Em condições normais, o corpo humano armazena energia em duas formas principais, o glicogênio e o tecido adiposo. O glicogênio é um polímero de glicose estocado principalmente no fígado e nos músculos esqueléticos. No entanto, o estoque total de glicogênio no corpo de um jovem como Byron não passa de cerca de 400 a 500 gramas, o que representa apenas 2.000 calorias. Em um ambiente congelante como a Patagônia, onde o corpo gasta milhares de calorias por hora, apenas para tremer e manter a temperatura do núcleo em 37 graus Celsius, o estoque de glicogênio de Byron esgotou-se em menos de 24 horas. Quando o glicogênio do fígado zera, a glicemia no sangue despenca. A queda de glicose na corrente sanguínea é detectada imediatamente pelo pâncreas, que reduz a secreção de insulina e dispara a liberação de glucagon. O glucagon envia um sinal de emergência para as células do corpo para iniciar a gliconeogênese, o processo metabólico de fabricar glicose nova a partir de substratos não glicídicos. Sem comida entrando pelo estômago, o corpo de John Byron voltou-se para a sua segunda reserva de emergência, o tecido adiposo triacilglicerol, popularmente conhecido como gordura corporal. As lipases quebram os triglicerídeos dos adipócitos em glicerol e ácidos graxos livres. O glicerol viaja para o fígado para ser convertido em glicose, enquanto os ácidos graxos são convertidos em corpos cetônicos, como o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, através da beta-oxidação no fígado. Esse estado metabólico é a cetose de jejum. Os corpos cetônicos passam a ser o combustível primário do cérebro de Byron, substituindo parcialmente a necessidade de glicose. A cetose permite que o ser humano sobreviva a semanas de jejum, mantendo as funções mentais básicas ativas. No entanto, a Patagônia impunha um gasto calórico brutal que superava a taxa de liberação de gordura. Os marinheiros tentavam se alimentar de algas marinhas podres, conchas cruas, tiras de couro dos próprios sapatos e até os ossos de animais mortos há meses espalhados pela praia. Essa dieta rala não continha proteínas ou carboidratos suficientes para sustentar a demanda de energia do corpo. Conforme as semanas no acampamento improvisado da ilha Wagger se arrastavam e a camada de gordura subcutânea de John Byron e de seus companheiros foi totalmente consumida, o metabolismo humano cruzou a fronteira mais perigosa da inanição, o início da proteólise ativa. Sem gordura para queimar, o organismo de Byron passou a destruir as suas próprias proteínas estruturais. O corpo começou a consumir os tecidos dos músculos esqueléticos das pernas, dos braços, do abdômen e do tórax,
convertendo aminoácidos como a alanina e a glutamina em glicose no fígado. A destruição muscular gera um emagrecimento extremo conhecido como marasmo de inanição. A massa muscular dos marinheiros murchou drasticamente. Os ombros e o peito de Byron afundaram, as costelas tornaram-se visíveis sob a pele fina e pálida, e os quadris projetavam-se como lâminas de osso. A força física dos homens desapareceu por completo, transformando o ato de erguer um pedaço de madeira em uma tarefa exaustiva. Se você quer entender os detalhes bioquímicos e os episódios mais impressionantes sobre a resistência do corpo humano na história, aproveite este momento para deixar o seu like e se inscrever no canal. A sua inscrição ajuda a nossa equipe a continuar produzindo análises históricas e científicas profundas como esta. Conforme a proteólise avançava no corpo de John Byron, a falta de aminoácidos essenciais comprometeu a síntese de proteínas plasmáticas produzidas pelo fígado, principalmente a albumina. A albumina é a proteína responsável por manter a pressão coloidosmótica do sangue, a força oncótica que segura o líquido no interior dos vasos sanguíneos. Sem albumina suficiente circulando na corrente sanguínea, a água do plasma passa a vazar dos vasos sanguíneos para os tecidos intersticiais do corpo. Esse processo gera o edema de fome, também conhecido como edema marasmático. Byron e os marinheiros viram suas pernas, pés e rostos incharem com um acúmulo de líquido transparente e frio sob a pele. A pele esticada pelo inchaço tornava-se frágil, fina e propensa a úlceras e feridas que sangravam ao menor contato e não cicatrizavam devido à falta de proteínas para a reconstrução celular. A fome prolongada e a queda dos níveis de açúcar e aminoácidos no sangue geraram um impacto devastador na química cerebral da tripulação de Byron. O cérebro humano consome cerca de 20% de toda a energia do corpo em repouso. O córtex pré-frontal, a região responsável pelo controle dos impulsos, pela tomada de decisões lógicas, pela empatia e pela moralidade, é a primeira área a ter a sua atividade reduzida durante a fome extrema para poupar energia para as áreas vitais do tronco encefálico. Com o córtex pré-frontal severamente deprimido e o sistema límbico operando em estado de alerta máximo de sobrevivência, a estrutura social dos 90 marinheiros sobreviventes na ilha Wagger colapsou completamente. A empatia humana desapareceu. Surgiram facções armadas entre os homens, brigas fatais por pequenos pedaços de carne podre de lobo marinho e episódios de motim armado contra o capitão do navio, David Cheap. Amigos de longa data matavam-se por um punhado de mariscos. O próprio John Byron relatou em seus diários o horror de ver homens agonizantes no chão tendo suas poucas roupas roubadas por companheiros antes mesmo de darem o último suspiro. Quando a inanição atinge os estágios mais avançados, o corpo passa a consumir as proteínas funcionais dos órgãos internos. O músculo do coração, o miocárdio, passa a sofrer atrofia miocárdica e degradação proteica. As paredes dos ventrículos do coração de Byron tornaram-se finas e fracas. O volume de sangue bombeado a cada batimento despencou em um quadro de insuficiência cardíaca crônica de fome. A pressão arterial caía para níveis criticamente baixos, provocando tonturas contínuas, desmaios frequentes ao tentar ficar de pé e episódios de bradicardia, onde o coração batia a menos de 40 vezes por minuto. Ao mesmo tempo, o sistema imunológico dos sobreviventes ruiu por completo. A produção de anticorpos, de imunoglobulinas e de glóbulos brancos exige uma grande quantidade de proteínas sintéticas. Sem matéria-prima, a contagem de linfócitos no sangue de Byron caiu a níveis perigosamente baixos. Pequenas infecções bacterianas na pele e nos pulmões transformavam-se em pneumonias devastadoras e sepse. O trato gastrointestinal dos marinheiros também sofreu atrofia severa. As vilosidades do intestino delgado murcharam e perderam as suas células epiteliais de absorção. Isso significava que, mesmo se os homens encontrassem alguma comida, o estômago e o intestino doentio não conseguiam absorver os nutrientes, gerando episódios violentos de diarreia de fome que aceleravam ainda mais a desidratação e a perda de eletrólitos como potássio e magnésio. No 5º mês de isolamento na ilha Wagger, a tripulação havia se dividido. Um grupo numeroso de mutinados tomou o maior bote salva-vidas e abandonou o capitão Cheap, o guarda-marinha John Byron e mais alguns homens fiéis à própria sorte na praia desolada.
Faltando poucos dias para a morte total por falência cardíaca e hipotermia, Byron e os poucos sobreviventes restantes foram resgatados por um grupo de indígenas locais da etnia Chono, que navegavam em canoas pelas águas dos fiordes chilenos. Os Chono, perfeitamente adaptados ao ambiente da Patagônia, alimentavam-se de gordura de foca, peixes e raízes locais. Eles acolheram os marinheiros britânicos enfraquecidos e ofereceram pequenas porções graduais de alimento rico em gorduras e caldos quentes. Essa alimentação gradual salvou a vida de John Byron de uma complicação médica que matou centenas de outros sobreviventes de fome na história: a síndrome da realimentação. Se um indivíduo em inanição extrema ingerir de repente uma grande quantidade de carboidratos, o pâncreas dispara uma liberação massiva e repentina de insulina. A insulina força a glicose, o fosfato, o potássio e o magnésio a entrarem rapidamente para dentro das células murchas. Essa migração súbita de íons faz com que os níveis de fosfato no sangue despanquem para zero em poucas horas, um quadro de hipofosfatemia severa. Sem fosfato no sangue, o coração frágil entra em arritmia cardíaca fulminante, levando à parada cardíaca súbita e ao edema pulmonar agudo nas primeiras horas após a refeição. A sabedoria prática e o ritmo dos cuidados dos nativos Chono permitiram que o organismo de Byron metabolizasse os nutrientes lentamente, sem disparar a síndrome da realimentação. Dos 140 homens que haviam sobrevivido ao naufrágio inicial do HMS Wager, na tempestade, apenas 4 homens, incluindo o jovem guarda-marinha John Byron e o capitão David Cheap, conseguiram sobreviver aos 5 meses de inanição e retornar à Inglaterra anos mais tarde, após serem levados como prisioneiros de guerra para Santiago do Chile. Ao retornar a Londres em 1746, John Byron publicou o seu famoso relato de viagem intitulado A Narrativa do Guarda-Marinha Byron, um livro que chocou a sociedade europeia e inspirou gerações de escritores, incluindo o seu neto, o célebre poeta Lord Byron, e o autor Patrick O'Brian. A nível anatômico e metabólico, John Byron carregou sequelas do período de fome pelo resto da sua vida. Embora o tecido adiposo e a massa muscular consigam se recuperar após meses de nutrição adequada, a atrofia miocárdica e a perda de densidade óssea sofrem danos permanentes. Byron continuou a sua carreira na Marinha Real Britânica e acabou tornando-se vice-almirante, sendo apelidado pelos seus marinheiros como Byron Mau Tempo, devido à sua incrível capacidade de atrair tempestades e sobreviver aos cenários mais impossíveis do oceano. A tragédia da Ilha Wager e a saga de John Byron demonstram como a bioquímica da nutrição determina a fronteira entre a civilização e a loucura. O corpo humano é capaz de realizar adaptações metabólicas extraordinárias para proteger o cérebro e o coração na ausência de comida, mas o consumo das próprias proteínas tem um limite biológico claro e matemático. A nossa mente e a nossa moralidade dependem do fluxo invisível de energia que alimenta as nossas células todos os dias. Pensa nisso, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.